A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Eduardo, sou pastor da Igreja Batista em Passagem de Areia, aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós estamos gravando essa aula como registro pessoal e também para postar no nosso canal, para edificação da nossa igreja e para edificação daqueles que venham a assistir posteriormente essa mensagem, né? Nós tivemos um problema técnico, por isso não gravamos essa aula do dia 23 de 4 de 2026, e aí essa é a razão pela qual nós estamos gravando nesse formato. Mas o objetivo é o mesmo, é compartilhar com a igreja local e compartilhar no canal do YouTube para quem se interessar em assistir e seguir a sequência lá dos nossos estudos, para edificação pessoal, crescimento pessoal. Então essa é a nossa finalidade. Espero que vocês sejam edificados pela palavra do Senhor. Bom, nós estamos estudando aqui a temática do acerto de contas, né? Baseado em Gênesis capítulo 19. Nós temos estudado uma série no nosso culto de oração e doutrina, que acontece toda quinta-feira na sede da nossa igreja local, em Passagem de Areia. Essa série nós intitulamos Lições no livro de Gênesis para hoje. E essa é a nossa mensagem no capítulo 19, com a temática o acerto de contas. Esse tema vem à mente porque algumas pessoas, elas contemporaneamente não têm aceitado a noção de inferno. E isso é bem complicado no sentido bíblico do termo, porque o inferno ele é uma realidade, ele sempre foi tratado como realidade do texto bíblico. Obviamente, desde o princípio, você tem um progresso na revelação de determinados temas e determinados conteúdos da teologia bíblica, né? Que eles passam pelo processo de uma revelação progressiva, né? No sentido de que, à medida que a revelação ela vai progredindo dentro da história da redenção, esses temas eles vão surgindo mais claramente. Isso eu falo porque a realidade do inferno ela não é tão clara, evidente no Antigo Testamento, mas ela é muito mais evidenciada no Novo, como nós vemos mais claramente, né? O Senhor Jesus fala sobre o inferno, mas não que essa realidade ela não esteja presente no Antigo Testamento, pois ela está, só que ela está numa perspectiva do grande dia do Senhor. Você vai ver isso em, em todos os livros dos profetas menores, também nos profetas maiores também essa realidade aparece. E ela aparece toda vez que Deus ele vai ah, ou disciplinar o seu povo, ou disciplinar alguma nação estrangeira. Então essa realidade do justo julgamento de Deus, ela aparece muito claramente difundida em todo o Antigo Testamento. Só que a realidade do inferno, ela vai aparecer mais claramente no Novo Testamento, como a justa punição de um Deus santo e justo contra pecadores que estão em desobediência à sua lei e à sua vontade. Aqui no livro de Gênesis, esse acerto de contas, ele vai ser estudado, como hoje nós vamos estudar, a partir do capítulo 19 do livro de Gênesis, que é narrado ali a destruição de Sodoma e Gomorra. O ponto de nós não negligenciarmos o, o acerto de contas como uma justa punição da parte de Deus é o fato de que Deus ele é justo e que todo pecado ele demanda do ser de Deus a justa punição. Por isso que esse capítulo ele nos instrui muito claramente a respeito da própria natureza do nosso Senhor e Deus, nosso Salvador, e da sua justa punição contra os pecadores. Nós vamos ver aqui no estudo, né, a partir da história de Ló e da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, vamos seguir aqui o nosso estudo e vamos começar com a leitura do texto bíblico, né? Vamos acompanhar a leitura aí. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor.
Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade, quando viu os anjos. Levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. E lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas, virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daqui, e acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus genros, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade? Faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, eles se demorassem, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois creio que a destruição vá me alcançar, e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha, para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus.
Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e, entrando a primogênita, deitou-se com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Bom, a história que nos é apresentada nesse capítulo 19 que nós acabamos de ler é uma história que fica dentro da divisão do livro de Gênesis na segunda parte. O livro de Gênesis, como nós bem sabemos, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte, ele trata da, da criação e da origem de todas as coisas, né? Tomando aí o entendimento de que o êxodo ele havia acontecido, o povo havia sido liberto lá do Egito, eles caminharam no deserto e atravessaram o Mar Vermelho, caminharam por 3 meses, mais ou menos, e aí pararam ali no Monte Sinai. E eles ficaram acampados ali cerca de 2 anos. É o que Êxodo capítulo 19 nos instrui. E ali nesse momento, Deus revela a lei dele e provavelmente, segundo os comentadores, foi nessa ocasião que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico e boa parte do capítulo de Números. E depois eles se levantam, né, no acampamento, caminham 40 anos no deserto e param ali nas campinas de Moabe, onde Moisés termina Números e faz a revisão da lei, que é Deuteronômio. Então nós estamos aqui no capítulo 19, na segunda parte do livro de Gênesis. A primeira parte, capítulo 1 a 11, trata das origens de todas as coisas. E capítulo 12 até o capítulo 50 trata da origem do povo de Deus a partir da história dos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos aqui dentro ainda da história do primeiro patriarca, que é Abraão. E Ló aqui é o sobrinho dele. Nós devemos entender que Deus ele vai se revelando ao seu povo na medida em que ele vai apresentando-se, né, ao povo a partir da história do patriarca. Capítulo 18, nós falamos e usamos a temática entre o riso e a dúvida, né, mostrando para nós que
apesar da nossa fraqueza, né, a resposta de Deus é a sua fidelidade, né? Quando Abraão duvidou, quando Sara riu da promessa do Senhor, apesar da fraqueza do nosso coração, Deus ele sempre se mantém fiel. E apesar das incertezas e das dúvidas sobre a misericórdia de Deus, naquele diálogo interessantíssimo entre Deus e Abraão, nós vemos que Deus ele permanece fiel, mesmo diante das dúvidas, né? É muito engraçado a passagem final do capítulo 18, quando Abraão ele questiona várias vezes o Senhor se ele iria destruir 40 justos, depois 25, 20, e Deus ele vai nesse diálogo, né? Deus ele não se irrita com os questionamentos de Abraão, muito pelo contrário, Deus os responde, mostrando que as nossas dúvidas, né, não perturbam a misericórdia do nosso Senhor. Isso é muito lindo nessa passagem. E agora nós passamos a estudar essa realidade do acerto de contas nesse contexto, que Ló ele se muda, né, ali para aquelas cidades, e Deus agora vai disciplinar essas cidades na medida em que ele vai punir os, os, os habitantes de Sodoma. Então, a pergunta que vai nos guiar na nossa jornada é esta daí. O que nós podemos aprender com o acerto de contas que o Senhor vai estabelecer com a cidade de Sodoma e Gomorra, né? O que nós vamos aprender? Então, nós temos aí a primeira grande lição que nós temos, ela vai aparecer nesse contexto aí, né? No contexto de que nós aprendemos que todo pecado ele será julgado. Todo pecado será julgado. Essa é uma realidade muito evidente que é demonstrada claramente no no texto inteiro, né? Isso, como nós já havíamos mencionado anteriormente, né? Deus ele vai revelar a sua vontade ao, ao apresentar a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vemos aí, versos 1 a 13, que os dois anjos eles foram até Ló para salvá-lo da destruição. Em obediência àquilo que em obediência em obediência, mas em cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão, né, que não destruiria nem o justo sequer com os injustos. E aí isso foi falado no capítulo 18. Então Deus ele vai em resgate de Ló e da sua família. O interessante é que Ló ele recebe esses homens nas suas casas. É interessante outro detalhe do texto é que o fato de Ló estar na porta da cidade diz que ele alcançou um status, né? Um status de honra aí, de uma posição social elevada, porque ele passa a estar na porta da cidade. A porta das cidades na antiguidade só quem estavam lá eram os nobres, os juízes. Então ele está ali numa posição que ele alcançou, né, de proeminência. Então ele estava numa situação bem confortável, digamos assim. Mas ele percebe, Ló ele sabia do status de maldade daquele povo, verso 1 a 3. Porque quando os anjos chegam ali, Ló ele não quer, de forma alguma, ele não quer que Abraão ele fique na porta da cidade. Ele não quer de forma alguma, porque ele sabe a realidade a realidade do que está acontecendo ali. Porque se ele, se ele permitisse que os homens ficassem ali, ele sabia que aqueles homens daquela região iriam
abusar dos, dos, dos anjos, né? E Ló não permite de forma alguma que eles estejam ali. Isso mostra para nós que Ló ele sabia dessa, dessa característica ali daquela, daquele contexto lá, né? De que ele estava vendo ali acontecer. Então, verso 4 a 9, esses homens da cidade vão lá, né, querem abusar sexualmente, né, cometer violência contra os homens ali que chegaram na cidade, que estavam sob a proteção de Ló, mas eles não respeitam essa posição de forma alguma. Então, nesse sentido, eles chegam ali com a intenção, sim, de abusar desses homens. E o texto mostra claramente que os anjos, ali naquela ocasião, punem esses homens com cegueira, verso 10 a 13. E eles insistem com a família de Ló e com Ló que ele recolha ali, chame aqueles a quem fazem parte da família dele, para que eles saiam dali o quanto antes, porque Deus iria disciplinar. Uma parte interessante do texto bíblico que nós vemos é que Ló ele recebe ali aquela instrução e Deus diz assim: olhe, a medida dos pecados dele já chegou à presença do Senhor. Isso mostra para nós, irmãos, que nenhum pecado ele está ausente da presença de Deus. Deus ele julgará todo o pecado. E detalhe, Sodoma e Gomorra não eram cidades que faziam parte do povo de Deus, digamos assim. Então isso nos mostra que Deus ele não é Senhor apenas do povo dele. Deus ele é Senhor de toda a terra. Então todo pecado, seja do povo de Deus, ou seja dos incrédulos, ele é uma ação contra o próprio Deus. E Deus punirá, julgará cada pecado. Então, por isso que essa ideia do julgamento final, aqui o julgamento de Sodoma e Gomorra, ele é um prelúdio do julgamento final que aparece lá em Apocalipse, que nos avisa que todo pecado ele será julgado. E nesse sentido, nós temos aqui a imagem muito clara de que Deus ele veio julgar e ele continua alertando os homens do julgamento final, do acerto de contas por meio da pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho da graça, nós estamos alertando as pessoas sobre o julgamento final que Deus vai executar contra todo o pecado, né? Então, esse texto ele nos traz um alerta, ele nos traz um lembrete de que Deus julgará todo o pecado, de que nenhum pecado passará impune. Mas, em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos que Deus ele não se esquece dos seus. Verso 14 a 29. Então, Ló, ele foi lá, ele tentou avisar os seus genros, mas eles não deram ouvidos. Isso é que é interessante. Isso acontece hoje quando a gente prega o evangelho, nós somos ridicularizados, as pessoas riem da nossa cara, falam que a gente é louco, que a gente é fanático. Então, essa realidade sempre esteve presente no mundo. Nós pregamos o evangelho a fim de que Deus chame pecadores ao arrependimento, mas nem todos vão dar ouvido. Os genros de Ló não deram ouvidos, né? Não deram ouvidos. Interessante que do verso 14 ao 16, literalmente, né? Deus ele por meio dos anjos lá, ele pega na mão de Ló e arrasta eles para fora. Verso 17 a 22, parece que mesmo diante da misericórdia de Deus, Ló ele busca sempre uma posição, né? Deus ele diz assim, ó, vá, saia daqui, né, por meio dos anjos. E aí Ló, não, peraí, eu não posso ir para o monte, não, dá para ir para aquela cidadezinha. Parece que Ló ainda é apegado à sua posição, né? Porque essa resposta dele soa muito estranho, porque os anjos instam ali com ele, chamam a atenção dele, ó, saia daqui, nós vamos destruir.
essa cidade com tudo que está aí, mas parece que Ló ainda quer buscar uma posição de proeminência, de destaque, né? E Deus permite que ele vá para uma cidadezinha próxima ali, é, se refugiar nela, né? Então, versos 23 a 29, Deus então destrói aquelas cidades, mas não se esquece da promessa que ele havia feito a Abraão, livrando Ló, que era sobrinho dele. Isso mostra pra gente, meus queridos, que Deus, ele não se esquece dos seus. Deus, ele é fiel à sua promessa e ele não se esquece daqueles que lhe pertencem, né? João 10, 27 a 28 vai dizer isso, 2 Timóteo 2, 19, Romanos 8, 38 e 39 nos lembram desse fato muito precioso e inequívoco. Deus, ele é fiel à sua promessa. E essa é a nossa segurança e esperança. Deus é fiel ao que ele nos prometeu e ele cumprirá a sua promessa plenamente. Mas em terceiro lugar, o que nós aprendemos com o acerto de contas é que Deus, ele, ele, ele toma cuidado, aqui sim, Deus ele nos ensina com essa passagem que nós devemos tomar cuidado com as más influências. Aqui nós temos uma passagem muito difícil, né? Verso 30 a 38, porque Ló parece que não consegue, né, esse status que ele queria naquela cidade, e ele vai para uma região, para uma montanha, e nessa montanha as filhas tomam uma atitude muito estranha, né? Verso 35, 31 a 35. Elas embebedam o pai, embriagam o pai e têm relações sexuais com ele para suscitar uma descendência, né? Ou seja, esse costume não faz parte do povo de Deus, nunca foi recomendado ou ordenado pelo Senhor, mas ao que parece, o tempo que Ló passou com as pessoas das cidades de Sodoma e Gomorra influenciaram tanto a vida dele, como é o caso lá quando os homens querem arrombar as portas e ele oferece as filhas para serem abusadas sexualmente pelos homens lá. Isso não é uma atitude correta, coerente de um pai. Mas aqui também as filhas também demonstram um costume muito estranho à lei do Senhor, porque elas embriagam o pai e têm relações sexuais com eles, mostrando que não confiaram em Deus, não aprenderam sobre a fidelidade de Deus, não confiaram nas promessas de Deus e agiram como se Deus não fosse poderoso o suficiente para dar a elas maridos que lhe suscitassem uma descendência. Então é muito estranho essa passagem, mas isso demonstra o perigo dos maus costumes, das más companhias, das más influências. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos sujeitarmos a isso, porque quando nós estamos num ambiente onde Deus não é glorificado, onde Deus não é exaltado, nós sempre corremos o risco de sermos influenciados pelas más influências. Daí o nosso desafio como povo de Deus é tomar cuidado com isso, tomar cuidado com a nossa mente, né? Versos 36 a 38 nos diz que dessa união pecaminosa nasceram duas nações que serão sempre inimigas dos descendentes de Abraão, né? Os descendentes dessas duas meninas, né? Das filhas de Ló, vão criar duas nações que vão se levantar contra os filhos de Abraão. Então, meus irmãos, Romanos 12, 1 e 2 nos dá esse lembrete, né? Que nós devemos mudar a nossa mente, transformar a nossa mente, para que nós não venhamos a ceder às mais companhias. Finalizando aqui nosso estudo, né? Nesse formato aqui que nós temos adotado aqui, só para não perdermos a instrução. Fazendo algumas aplicações práticas nesse texto muito difícil, né, e muito triste. Que, em primeiro lugar, o julgamento do Senhor é certo, portanto, nós devemos nos arrepender o quanto antes. Deus nos chama ao arrependimento e à fé. Nós devemos buscar o arrependimento e a fé o quanto antes, para que Deus ele possa nos ajudar. Em segundo lugar, mesmo diante dos nossos erros e insistência em nossos pecados, Deus ele não esquece de nós. Essa é uma palavra muito preciosa para nós. Em terceiro lugar,
Cuidado com as más influências desse mundo que tornam o pecado algo normal e que Deus nos ajude a não cairmos nesse engano. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida e o seu coração com essa palavra. Obrigado por terem ficado até aqui e em nome de Jesus nós agradecemos. Deus abençoe a todos vocês.